Eu vou começar nesse vídeo aqui a correção de algumas questões para a gente poder fazer um treino rápido a respeito de questões que caem numa prova do Detran. A primeira delas diz o seguinte, ó, alguns fatores podem provocar ou propiciar acidentes de trânsito. Entre eles podemos citar a imperícia, a imprudência e a negligência. Sobre essas definições, assinale a incorreta. A primeira coisa que é importante a gente fazer aí é o seguinte, está vendo essa palavra incorreta? É interessante você já circular essa palavra, para você não esquecer. O nosso cérebro tem o costume do quê? De sempre procurar a resposta certa, que tem a informação certa. Porém, essa questão, ela está querendo o quê? Ela está querendo a resposta que tem a informação errada, falsa, incorreta. Então você não pode esquecer disso, você não pode se desconcentrar disso. Ele quer saber a resposta que tem a informação errada, mentirosa, falsa, incorreta. Então a gente vai procurar das 4 respostas aí o seguinte, ó. A primeira está falando desobediência à sinalização de trânsito, isso é uma definição. Isso está ligado, sabe ao quê? Está ligado à imprudência. Desobedecer à sinalização de trânsito é um ato de imprudente, você é imprudente. Você sabia e desrespeitou a regra, você foi imprudente. Agora a letra B está falando, ó, inabilidade para executar manobras. Tem gente que não sabe o significado da palavra inabilidade. Inabilidade significa falta de habilidade. Quem tem falta de habilidade não tem perícia, ou seja, inabilidade. Imperícia, ou seja, não tem perícia, não tem habilidade. Inabilidade, imperícia, ok? Então, a questão de inabilidade para executar manobras, a pessoa não tem a perícia, não sabe se a distância dava ou não, se poderia segurar um pouco mais, enfim, ele não tem aquela coisa do senso de distância, de espaço. A letra C fala o seguinte, não dar atenção a falhas mecânicas. Quando você sabe que tem um problema, uma falha mecânica, mas você não dá atenção, você foi negligente. O médico deveria ter feito a cirurgia assim assado, mas ele pegou e não cumpriu aquilo que deveria, não se preocupou com algo ou alguns sintomas que ele viu no paciente e tomou uma decisão qualquer lá e infelizmente o paciente depois teve ali um fim trágico. Ele foi negligente, negligência médica. Então a gente tem que entender que a negligência é você não cumprir aquilo que deveria ser feito, que é conferir a pressão dos pneus, conferir os freios, é conferir se o carro tem combustível suficiente, e aí acabou surgindo uma falha mecânica em condições assim já irreversíveis, mas os sinais primeiro você já tinha observado, mas negligenciou, deixou para lá. Okay? Agora a letra D fala buracos e pistas sem visibilidade, dentre outros. Bom, buracos e pistas sem visibilidade, dentre outros, podem proporcionar acidentes, mas eles não estão ligados a um ato do ser humano em relação à falha do ser humano de observação, de habilidade, de respeitar as regras, de não negligenciar. É um problema da via, não é um problema do condutor. Quando fala em imperícia, quando fala em negligência, quando fala na questão da imprudência, está falando de atos inseguros do condutor. Então, a resposta que a gente procura, que tem uma informação incorreta, que não tem nada a ver com imperícia, imprudência e negligência, é a resposta D de dado, é a última resposta. Ok? Deu para entender essa daí? Vamos para uma próxima pergunta agora. A próxima é o seguinte, ó. As marcas pintadas no asfalto. Sempre na cor branca, antes da faixa de pedestre ou de cruzamento com ciclovia, ferrovias, e que indica aos condutores o local limite de parada, né, onde eles deverão parar os seus veículos, para cederem ao direito de passagem para outros usuários da via. Essas faixas, essas marcas pintadas, elas são chamadas de quê? A letra A fala de linha de retenção, a letra B fala de linhas de bordo, a letra C fala de linha de estímulo à redução da velocidade, e a letra D fala de faixas de travessia de pedestres. Vamos lá. A letra D, que é a última ali, está falando o seguinte, faixas de travessia de pedestres. Essa você já poderia eliminar de cara, porque lá na pergunta, que é longa, né, já está falando assim, ó, as marcas pintadas sempre da cor branca antes da faixa de pedestre, ou seja, antes da faixa de pedestre. Ela não é a faixa de pedestre. Então a D, esquece a letra D de dado aí.
Okay? Letra C, linha de estímulo à redução de velocidade. Não, essa linha ela é um limite, ok? Ela está dizendo o seguinte, na própria questão já está eliminando isso daí, não está falando que é para redução de velocidade, na própria questão está dizendo lá, o local limite onde deverão parar. A própria pergunta está te ajudando a responder. Letra B de bola, linhas de bordo. Realmente tem linhas brancas que ficam no bordo, é lateral, de lado, ali no cantinho da via, ali entre a calçada e o asfalto. Tem uma linha ali de bordo de cor branca. Porém, a própria questão está te dando a resposta. Antes da faixa de pedestre. Vamos fazer um desenho aqui rápido para facilitar? É isso daqui, ó. A gente pegar aqui um cruzamento. Olha só o que a gente vê aqui. Linha de bordo é uma linha branca que está aqui, ó, bem na lateral, né? E ela fica ali entre o meio-fio, né? Que alguns chamam de sarjeta, entre a calçada e o início do asfalto, ok? Então ali é uma linha branca. Isso é uma linha de bordo, ok? A linha de travessia de pedestres, ela normalmente é uma faixa assim, não é mesmo? Na questão está dizendo que é uma linha que é limite, que os veículos deverão parar antes da faixa de pedestre. Então ela fica assim, não é mesmo? Na cor branca. Se for uma via com duas faixas, né? Ela vai estar assim, para quem vai nesse sentido, e aqui, ó, para quem vem no sentido contrário, e tem essa linha branca aqui, porque quem chega aqui tem que fazer uma parada obrigatória. Essa linha se chama o que está na letra A. Linha, ó, de retenção, ok? Linha de retenção é uma linha que o veículo tem que parar, tem o mesmo peso e responsabilidade da placa pare, tem o mesmo significado de um semáforo vermelho, parada obrigatória. Que isso? Sim, essa linha branca antes da faixa de pedestre é linha de reter, retenção, parada obrigatória, ok? Resposta nessa aí, 2 questões respondidas. E fala para mim nos comentários o que você achou e quais as outras dúvidas que você tem a respeito da prova de legislação. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso daqui, eu vou corrigir mais questões. Hoje é só para a gente dar uma aquecida, ok? Até a próxima.